De um lado a gente vê Paulo preferindo trabalhar com as suas próprias mãos para não ser um peso para a igreja. Por outro lado, a gente vê Jesus sendo sustentado por mulheres que ele mesmo tinha curado e libertado. E agora, será que devemos nos responsabilizar pelo nosso próprio sustento ou devemos delegar isso para ficar nas mãos de outras pessoas? Sendo totalmente sincero com você, eu sempre preferi não depender de ninguém. Eu queria trabalhar com as minhas próprias mãos e ser o sustentador da minha própria casa, mas infelizmente não foi esse o plano que Deus tem para mim. Em uma época em que eu ainda dava aula de física, eu me lembro de ter descido até os corredores dos laboratórios para ter um tempo de oração. E foi naquele dia que Deus disse para mim, para eu largar o meu trabalho, que a partir daquele momento não seria mais eu quem me sustentaria e sustentaria a minha família. Na verdade, a partir de agora, era Ele quem iria me sustentar e sustentar a minha família. Então eu precisava largar o meu trabalho. E esse chamado para mim foi bastante complicado, porque eu sempre gostei muito de dar aula de física. Esse é o tipo de coisa que eu faço até de graça, porque realmente eu gosto dessa função de ensinar as pessoas a compreender fenômenos e entender coisas que são muito difíceis. E quando ele me deu essa palavra, eu logo me lembrei daquele ensinamento de Jesus que fica lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso 33, em que não era para eu me preocupar com o que comer, beber e vestir, pois todas essas coisas seriam acrescentadas se eu colocasse o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar na minha vida. E naquele dia eu me lembro de ter pensado em alguma coisa do tipo: será que seria melhor que Deus me sustentasse a minha casa, ou eu tentasse me sustentar? E eu não precisei pensar por muito tempo, eu cheguei à conclusão que era melhor deixar tudo nas mãos dele. Isso me lembrou também algo muito parecido com o chamado que ele tinha feito para os pescadores, quando ele disse para eles, ali como a gente vê no relato de Marcos capítulo 1, em que Jesus chama os pescadores dizendo: venham que eu os farei pescadores de homens. Então eles largaram as redes, toda a empresa de pesca da família, para então seguir Jesus. E foi assim que eu entrei de fato em campo missionário, atuando principalmente nas comunidades aqui da região oeste de São Paulo. Só que aí eu me deparei com um dilema: será que eu deveria depender de ofertas e dízimos das pessoas para me sustentar? Será que eu não deveria tentar captar recursos de outra maneira? Até porque eu sou conhecido por muitas lideranças religiosas por ter denunciado o comportamento explorador que esses líderes têm, retirando o dinheiro daqueles que mais precisam e que menos têm recursos, de maneira que as pessoas mais pobres é que têm sustentado esses enormes impérios religiosos. E eu sempre fui uma dessas pessoas que denunciou o sistema religioso e que, por conta disso, acabei sendo perseguido, até expulso de algumas dessas igrejas. E sempre me incomodou muito o fato de depender de doações, porque assim como a gente não deve depender de uma empresa para pagar o nosso salário ou ainda do Estado, também não faz muito sentido a gente ficar dependendo de doações para fazer o que precisa ser feito. Afinal de contas, se a gente se comportar dessa maneira, vamos ser pessoas muito parecidas com os assalariados ou ainda os mercenários que Jesus cita lá em João capítulo 10. E foi aí que eu me deparei com um grande problema, porque se eu não posso trabalhar para conseguir dinheiro e também não deveria ficar dependendo de doações do tipo de ofertas mensais ou mesmo dízimos mensais, então o que restou para mim foi mendigar. E na minha cabeça, muito provavelmente por conta da cultura japonesa, sempre foi alguma coisa meio feia esse negócio de ficar pedindo dinheiro para as pessoas, porque tudo se passa como se você não estivesse dando conta de fazer o que precisa. Mas Jesus nos ensinou a sermos pedintes. Ele inclusive nos recomendou a fazer aquela oração para o nosso Pai, pedindo pelo pão de cada dia. Então devemos viver como se fôssemos pedintes, palavra que também pode significar mendigos ou simplesmente pobres. E há quem diga que o verbo orar significa pedir. Então, quando estamos orando a Deus, estamos pedindo, estamos vivendo como pedintes. Mas eu sei que você deve estar pensando aí que isso entra em contradição com algumas coisas que Paulo ensinou, por exemplo, que o trabalhador é digno do seu salário, ou ainda
aquele que não trabalhe, que não coma. Esses textos todos eu vou deixar na descrição do vídeo para você dar uma olhada lá se você não os conhece. E eu confesso para vocês que a minha mente tinha sido meio que formatada pelas instituições religiosas, então eu costumava utilizar muito esses argumentos de Paulo para justificar o meu desejo, aquele capricho pessoal de ser o sustentador da minha casa e não ficar dependendo de ninguém. Então eu gostava muito e entendia muito bem esses textos, mas não pareciam estar muito alinhados com aquilo que Deus estava me chamando a fazer. E foi nessa fase que eu também aprendi um ensinamento de Jesus, em que as pessoas se chegaram a ele perguntando qual é a obra de Deus, ou seja, qual é o trabalho que elas deveriam fazer seguindo Jesus. E a resposta que ele trouxe não foi: vocês têm que ganhar um dinheirinho ali fazendo umas barracas. Jesus também não disse que eles deveriam cuidar da portaria do templo e o outro deveria fazer a faxina enquanto o outro deveria pregar. Não, ele simplesmente respondeu para eles que a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou, ou seja, que o nosso trabalho deveria ser sermos fiéis a Jesus. E foi a partir de palavras de Jesus como essa e o próprio exemplo que ele nos deu que eu fiquei pensando que Deus pode querer me sustentar da maneira como ele quiser. Eu não deveria ficar limitando, dizendo que ele pode me abençoar dessa maneira e não pode daquela. Então eu realmente decidi deixar Deus fazer as coisas acontecer, e eu já vi Deus fazer milagres na nossa casa, por exemplo, fazendo entrar muito recurso financeiro por intermédio da nossa empresa. Já vi a gente receber também doações de pessoas que não tinham nada para querer incentivar o trabalho que a gente faz. É muito comum também as pessoas se compadecerem e fazerem descontos para a gente ou coisas do tipo. Já teve momentos que o pai me orientou a trabalhar fixamente em alguma escola por alguns meses, e então depois eu tive que sair, e enfim, até hoje Deus nos sustentou, mesmo às vezes tendo que fazer dívidas, contrariando também um pouco o que Paulo tinha ensinado nas cartas dele. E enfim, eu estou contando para você um pouco da minha história porque talvez ela possa ilustrar e te ajudar com aquilo que Deus está te preparando no campo missionário que Ele te chamou. E é importante a gente lembrar que cada caso é um caso. Cada pessoa tem o seu chamado e ela vai ser sustentada por Ele da maneira como Ele escolher fazer. E não devemos ficar criando muitas regras para o reino de Deus. Afinal de contas, o governo dele é espiritual, transcende todos os formatos que a gente já viu por aí e pode fazer alguma coisa completamente nova e não está engessado em nenhum tipo de cartilha ou conjuntos de livros sagrados. E uma estratégia maluca que Deus me orientou a fazer e que não está relacionada com nenhuma instituição religiosa, mas que vem atender diversos profetas e missionários que têm a palavra a ser compartilhada para ajudar outras pessoas, era abrir uma OSC, ou seja, uma organização da sociedade civil, para fazer a captação de doações, para poder então ajudar tanto nos projetos educacionais e culturais que estão sendo desenvolvidos pela OSC, como também oferecer recursos tecnológicos ou mesmo apoio para pessoas que são ministros da palavra. E é muito interessante porque a OSC em si é uma organização não governamental e não religiosa. Mas essa foi a maneira com que ele escolheu, pelo menos para mim, para poder atuar na captação desses recursos que são necessários não somente para ativar os projetos, como também para o sustento que ele quer dar para as pessoas que ele escolheu. E se você tem interesse em dar um suporte para a gente, para que a palavra missionária continue sendo compartilhada em todos os povos, todas as nações, por intermédio desse canal, então fique à vontade para entrar em contato com a gente, e eu vou aproveitar também para que você possa ser um colaborador para ajudar a fazer a captação de recursos para realizarmos o atendimento com jovens em situação de vulnerabilidade, em que aqui nesse Espaço Maker, nesse estúdio comunitário, nós temos não somente instruído jovens na palavra sobre questões espirituais, como também ajudado eles em despertamentos profissionais para que eles possam também aprender a captar recursos de outras maneiras. Então, se você tem interesse em ajudar mais a gente, gostaria de entender melhor como funcionam essas doações, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.
Tchau.